Imagina você em profundo estado de meditação e de repente, no mais absoluto nada, a CPU desliga. Não existem mais vibrações, não existem mais sensações, pois aquele que perceberia o nada ou o vazio também foi de base. É porque a realidade estava de um jeito quando você entrou e de outro jeito quando você saiu. E quando você presencia algo tão bizarro, por mais que seja a sua milésima vez nisso, a sua reação é sempre uma só. Que foi isso, bicho? Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Doni, eu sou seu Dharma Senpai, sou um estudante e professor de Dharma, as práticas e filosofias budistas. Hoje vamos falar do maior fruto do processo meditativo conhecido pela humanidade. Vamos falar dos estados de iluminação. Olha, iluminação não é nada mágico, iluminação não é nada místico. Também não é algo extremamente difícil de realizar, tampouco é algo particularmente raro entre praticantes avançados de meditação. Simplificadamente, é um acontecimento súbito que ocorre ao fim de um geralmente longo processo meditativo. Você coloca as horas suficientes e a sua meditação evolui a ponto que você experimenta aquele não estado que citei na abertura do vídeo. Você está lá praticando e de repente a CPU reinicia. Não tem escuridão, nem vazio, nem percepção nenhuma. A realidade estava de forma X quando você saiu e Y quando você voltou. De outra forma totalmente diferente. O campo visual está diferente, as sensações físicas estão diferentes, só se tem a impressão nítida que houve um rompimento no espaço e tempo. É sempre bizarro. Toda santa vez. É como se sua vida fosse um rolo de filme que cortam fora um pequeno trecho e juntam um filme de novo. É essa a sensação. Você sente que cortaram uma parte da sua existência. É uma coisa tão esquisita que palavras não fazem justiça. Você tem que experimentar por si mesmo. E sabe qual é o nome desse episódio? Que é cobiçado por muitos? É isso que é o famoso Nibbana, ou Nirvana. Ah, Doni, mas se não é algo tão simples assim, por que dão nomes chiques tipo iluminação? Boa pergunta, vozes na minha cabeça. Eu diria que é porque, apesar do caminho até lá ser relativamente simples, os resultados de chegar nisso são transformadores. Eu nunca vi ninguém voltar desse estado e dizer: ah, foi legalzinho, nota 6. Não acontece, velho. Todo mundo descreve profunda melhora na vida. Mas como assim, Doni? O que melhora exatamente? Muita coisa. Para começo de conversa, toda vez que você sai do Nibbana, vem acompanhada uma paz e tranquilidade física e mental que eu, pessoalmente, nunca vi nada comparado na experiência humana. É simplesmente assombroso. Isso pode durar algumas horas ou até mesmo alguns dias, mas é só um aperitivo. A picanha mesmo é que depois que você cruza esse território pela primeira vez, o seu cérebro é transformado para sempre, de uma forma única. Cada vez que você cruza o primeiro Nibbana de um novo ciclo de prática, você se desprende de uma fatia cada vez mais gorda do seu eu, ou do seu senso de identidade. Isso quer dizer que você ganha mais autonomia para gerir a sua vida do jeito que você quiser. Você não fica tão escravo das demandas e pirraças de um ego constantemente inseguro e carente. Além disso, você também sente menos aversão a coisas ruins que acontecem na vida de todo mundo e menos apego a coisas boas. Você aprecia as coisas boas, aceitando com tranquilidade que elas acabam, sem gerar apego por causa desse fato. Você basicamente fica só com a parte boa da vida e ela fica ridiculamente mais leve. Recapitulando, a definição de uma pessoa iluminada é alguém que cruzou o Nibbana pela primeira vez naquele ciclo de prática. Só isso, nada mais, nada menos. Eu vou elaborar em outros vídeos o que é um ciclo de prática, mas por enquanto essa definição é suficiente. Porra, Doni, mas se isso é tão incrível assim, por que não tá no Jornal Nacional, sei lá? Ao meu ver, muitos motivos. Um dos principais, eu diria, tabu. Infelizmente, falar sobre iluminação em muitas tradições budistas é mal visto, é um tabu. Às vezes, as pessoas que mais dominam essas tecnologias são contra transmitir livremente esse conhecimento. Gente, eu pessoalmente acho isso uma tragédia, tá? Essas coisas transformam vidas e a galera fica nessa de tabuzinho, deixam de transmitir um conhecimento libertador por causa de dogma. Gente, isso é delírio religioso criado artificialmente séculos depois da morte do Buda. Na época dele, não tinha isso. Tipo, você lê nos textos antigos e é tipo, pô, brother, tu viu? O Valdir chegou no 3º grau de iluminação. Aí respondem, cacete, que massa, daqui a pouco tá que nem um Cleitinho, completamente iluminado. Falar sobre isso abertamente chamava terça-feira. Aí hoje o pessoal cria esses mitos e firulas em volta de algo que deveria ser simples e principalmente algo democrático. Sim,
democrático. Essas técnicas foram desenhadas pelo Buda para serem algo universal, independente da sua cultura ou da sua religião, algo para praticamente todo mundo. E você não precisa acreditar em mim ou em nenhum outro budista ou praticante de meditação quando o assunto é a iluminação. Como o próprio Buda falava, não acredite em mim, teste por você mesmo e tire suas próprias conclusões. Essas práticas são apenas isso, práticas. Não são algo criado para ser dogma religioso. Tampouco foram criadas para serem impostas sobre os outros, ou aceitas de forma acrítica, sem pensar. Não, como recomendava o Siddhartha ou Buda, qualquer entendimento que você realizar não terá sido porque algum figurão espiritual mandou, mas pela sua própria prática. Então, novamente, eu insisto. Teste e tire suas próprias conclusões. Eu vou deixar no link o primeiro vídeo da minha série sobre os 3 treinamentos do budismo, com o básico que você precisa saber para começar nesse caminho, e também minhas principais referências bibliográficas. Mas então é isso, pessoal. A iluminação é simplesmente passar pelo evento de cessação, normalmente depois de um longo processo meditativo. Ela tem resultados transformadores na vida desse praticante, mas isso não a torna mágica, mística, misteriosa ou divina. Ocorre alguma alteração cerebral, que nós ainda não sabemos bem como funciona, mas que faz com que as pessoas fiquem com aquele ego inseguro e carente sobre controle. A aversão às coisas ruins e o apego às coisas boas ficam muito mais manejáveis. Se eu fosse chutar, eu diria que em uns 100 ou 200 anos, essas tecnologias vão ser ensinadas em escolas, dado o seu potencial de emancipação humana, um potencial transformador. Eu acho que isso é um verdadeiro tesouro da humanidade que ainda está escondido à vista de todos. Para mim, foi a coisa mais importante que já me aconteceu. E qualquer um assistindo tem igual potencial para realizar esses fenômenos. E era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. O meu ponto de vista, os meus 2 centavos sobre iluminação. Porque eu não acho que isso deva ser tabu, igual é para muitos. O que acharam? Concordam? Discordam? Comentem aqui e vamos manter essa conversa aberta. Deixa o like, se inscreve no canal e vejo você semana que vem. Tudo de bom!